Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos ao canal Nova Vida com Deus. Se você foi abençoado, edificado com essa palavra, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. Deus te abençoe. Paz do Senhor, queridos. Que Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz. Amém? Meus amados e queridos irmãos, é muito bom estar junto com vocês aqui no canal Nova Vida com Deus, sabendo que o melhor de Deus ainda não aconteceu, ele está para acontecer. E é exatamente sobre esse tema que eu quero falar com você, que o melhor de Deus ainda não aconteceu na sua vida, ainda vai se cumprir dias melhores na sua vida. É a palavra de Deus que declara isso, que dias melhores estão por vir. E a palavra de Deus diz no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, exatamente isso. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Amém? A visão virá no momento exato. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Diz que ainda não chegou o tempo certo que é para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. Glória a Deus. Quantas pessoas têm sonhado com aquele momento único, aquele momento ímpar na sua vida, aquele momento único de poder tocar, receber a sua bênção, dela tornar realidade nas suas mãos. Quanto tempo você está esperando a sua bênção? Escreva aí nos comentários quanto tempo você está esperando em Deus a sua promessa, esperando que ela se cumpra. Qual foi a promessa mesmo que Deus te deu? Qual foi a promessa que Deus falou com você que ela vai acontecer na sua vida? Eu quero te trazer à memória essa palavra, essa bênção, essa promessa de Deus sobre a sua vida. Qual é a promessa que Deus te fez? Pois a palavra de Deus diz que Deus não mente, que Deus é fiel. Então, se Ele te prometeu, vai acontecer, vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Ainda que não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Tudo estamos passando por um processo, tudo estamos passando por um período de tempo entre recebermos a promessa e ela se cumprir nas nossas vidas. O povo de Deus recebeu uma promessa quando eles estavam presos no Egito. E a promessa que Deus fez para eles era que iria tirar eles daquela terra de escravidão, daquela terra de sofrimento e levar eles para uma terra que mana leite e mel. Uma terra próspera, uma terra abençoada. No dia em que Deus fez a promessa para eles, até o dia de Deus cumprir a promessa para eles, havia um período de tempo. Até isso realizar, se tornar realidade na vida deles. Por isso Deus fala, ainda não chegou o tempo da visão se cumprir, mas você já tem uma palavra. Deus já te deu uma palavra de esperança, que vai te tirar dessa situação. E é essa situação que Deus está te tirando, essa situação que Deus está trabalhando. Mesmo que você não perceba, Deus está trabalhando no secreto para te promover, para te levar até a sua bênção, para te levar para o local que Ele preparou para você, a terra prometida, a terra que mana leite e que mana mel. Mas nesse período que Deus fez a promessa, até o dia dela se concretizar, dela tornar realidade na sua vida, vai ter muitos momentos na sua vida que vai ser só você e Deus. Muitos momentos na sua vida que você vai olhar para a esquerda, para a direita, que você vai olhar para trás e vai olhar para frente e você não vai ver saída. Quando o povo de Deus saiu do Egito e marchava para a terra prometida,
aconteceu um período na vida deles que eles chegou à noite e o exército do inimigo vinha marchando contra a vida deles. E eles olharam para trás e viu que o exército do inimigo estava chegando e que eles não tinham poder para resistir àquele exército. E então eles olharam para um lado e viram que tinha uma montanha que era impossível eles fugirem. E olharam para o outro lado e viu outra montanha. E alguns disseram, se nós corrermos para a direita ou para a esquerda, eles vão nos pegar, antes de nós chegarmos na montanha. E eles olharam para frente e na frente deles também não tinha saída, só tinha um mar vermelho. Então eles estavam cercados de todos os lados. E muitas das vezes, você está passando por essa situação, que você não vê saída, que você olha para trás, não tem como voltar, que você olha para a esquerda ou para a direita e não tem para onde ir. E se você olha para frente, também não tem como prosseguir. Assim como aquele povo. Só que você tem uma promessa de Deus. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida, que Deus é fiel, que Deus não te deixará, jamais te deixará. Ele está com você em todos os momentos, em todos os instantes da sua vida. E quando aquele povo olha para o mar vermelho, olha para frente e não vê a possibilidade nem do melhor nadador atravessar aquele rio, aquele mar, qual que era a solução para a vida deles? Somente o Senhor. Se você está nesse momento de promessa e no meio do caminho, até você chegar na promessa, você está enfrentando esse momento difícil da sua vida, é hora de você clamar a Deus. É hora de você dobrar o seu joelho e invocar o nome daquele que fez a promessa para você. De você trazer à memória a promessa que ele te prometeu. Trazer à memória do Senhor as promessas que ele já te fez. Porque ele não mente. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, ele vai cumprir na sua vida. E aquele povo, quando eles se vê nessa situação, eles chegam até Moisés e falam assim, Moisés, foi para isso que o Deus nos tirou do Egito? Porque lá não tinha cemitério suficiente para todos nós? Então Deus nos trouxe para nós morrermos aqui nesse local? Mas Moisés tinha uma fé sobrenatural, tinha uma fé que não era lógica, era uma fé sobrenatural. E ele fala para o povo assim, olha, calai-vos e vede o livramento que o Senhor Deus vos dará hoje. Os inimigos que vocês estão vendo, nunca mais tornarei a vê-los. Olha que palavra poderosa que Moisés liberou sobre aquela igreja. Que os inimigos que eles estavam enfrentando, que eles tinham enfrentado até aquele momento, até aquele dia, aquilo ali era um ponto final. Que Deus ia colocar na vida da igreja, que aquele inimigo chamado Faraó e seu exércitos, ali era um ponto final, ali era o destino final deles. Que Deus daria vitória à sua igreja e mudaria de uma vez por todas a história deles, traria libertação sobre eles contra todos os inimigos. Deus daria vitória. Então Deus fala para ele, ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. E quando Moisés libera essa palavra, todo o povo calou para ver o livramento de Deus. Será que você não está conversando demais? Será que você não está falando demais? Em vez de você calar e ouvir somente a voz do Senhor Deus e ver o livramento que Deus vai te dar? Pare um pouco. Lembre-se do que Deus te prometeu. Cale. Só ore e espere em Deus. Porque é um Deus que não falha. É um Deus que vai cumprir todas as promessas dele na sua vida. E aquele povo ficou quieto e Moisés orou a Deus. E ouviu de Deus para tocar nas águas do Mar Vermelho.
E quando Moisés toca nas águas, o mar se divide em dois. O fundo do mar se torna como concreto. E ele fala, marchem. E o povo começa a passar e todos começam a entrar naquele 2 paredão de água, um do lado esquerdo, outro do lado direito, e vão passando em terra seca. O fundo de mar se torna terra seca, dura, firme como concreto, e o povo de Deus passa. Quando o último do povo de Deus passa, o mar se fecha novamente. E quem tinha entrado para perseguir o povo de Deus, Faraó e seu exército, e o mar se fecha, destruindo todo o exército do inimigo. Os inimigos que eles tinham enfrentado até aquele dia, que tinha perseguido, causado sofrimento, angústia, dor na vida deles, é destruído naquele momento para que se cumprisse a palavra que o homem de Deus liberou sobre a vida deles, que falou, os inimigos que vocês estão vendo, é o último dia que vocês vão ver eles. Vede o livramento que o Senhor Deus vos fará. É isso que você precisa, meu irmão. Deus vai te dar livramento. Deus vai te dar vitória. Quando o pessoal, todo mundo passou e o mar se fecha, Faraó e seu exército é derrotado. Miriam e a igreja do outro lado se alegram. E começa a bater tamborinho, começa a fazer um novo cântico. E começa a cantar um novo cântico ali, porque Deus dera vitória a eles. Houve festa no deserto, pela vitória que Deus fez. Se você está passando o deserto, começa a exaltar, começa a glorificar, começa a fazer festa, porque o Senhor Deus é contigo e Ele vai te dar vitória. Amém, queridos? Então espere em Deus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.